Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia. Hoje são 5 de abril de 2014 e você confere agora a primeira edição do Jornal da Câmara deste mês. Uma audiência pública para debater a atual situação da saúde pública de Uberlândia foi realizada na quinta-feira, dia 3 de abril, no plenário da Câmara. 4 vereadores, Glaus da Saúde, vereador Lelis Lima, Silésio Miranda, doutor Mário Milquem, decidimos nesse momento fazer essa audiência pública com o apoio de todos os vereadores, no momento da saúde importante, que houve uma transição de gestão e mudanças profundas ocorreram na forma de gestão, e isso causa uma insegurança muito grande na classe dos trabalhadores de saúde e, consequentemente, para toda a nossa população. Então, o objetivo é de esclarecimento de tudo que aconteceu, a história que aconteceu na saúde, como está e futuramente como vai ficar para que possa tranquilizar. Então, a audiência pública é para esclarecer a questão da saúde de uma forma geral, para tranquilizar não só o trabalhador, mas toda a nossa população também. Esse momento é uma oportunidade de esclarecimento, uma oportunidade onde nós vamos buscar fazer perguntas, retirar dúvidas, questionar algumas ações, saber o que está sendo feito em cima daquilo que nós tínhamos. Para discutir a saúde hoje em dia, não é possível fazer isso sem olhar no retrovisor. Precisamos olhar, saber o que tinha, o que está sendo feito para seguir em frente. Então tomar o caminho daquelas coisas que nós queremos que sejam melhores na cidade. A Câmara vive um momento especial de grandes debates. A Câmara vive uma sequência de um ciclo de audiências públicas, debates importantes de uma forma ampla, democrática. Eu acredito que é um tema de interesse da sociedade. O interesse da sociedade civil, das pessoas que dependem da saúde pública. E a Câmara não pode se omitir de um processo como esse. E hoje nós vamos fazer um balanço até aqui e os encaminhamentos futuros. A Câmara Municipal derrubou por unanimidade um veto total do Executivo ao projeto de lei que visa a proibição da comercialização e utilização de linhas chilenas e linhas com cerol. O Jornal da Câmara conversa com o vereador Wilson Pinheiro, autor do projeto que proíbe a venda e o uso de linhas chilenas e linhas com cerol. Vereador, obrigado pela sua participação. O que a derrubada do veto representa? Bom, a derrubada desse veto foi importante porque a lei era importante. A lei ela visa preservar a vida de pessoas e serviços públicos. O que é? O uso do cerol, que é uma linha de fabricação caseira, a linha chilena que estava sendo comercializada em diversos comércios em Uberlândia, coloca em risco a vida de pessoas. Nós já tivemos acidentes com criança de 1 ano, de 2 anos, com motociclista, com avião, falta de energia elétrica porque a linha enrolou na fiação, causou o desligamento da rede. Então é um uso quase que criminoso desses produtos. Esse produto não tem o comércio autorizado. O prefeito vetou alegando que o comércio era livre. Nós entendemos que não é livre, que nós podemos proibir, regulamentar, assim como regulamenta comércio de combustível, comércio de remédio, comércio de explosivo, comércio de diversos produtos, inclusive comercialização de sucatas, de material reciclável. Então nós derrubamos o veto por entender que essa lei é importante. E cabe agora um trabalho de conscientização. E aí, quais são as próximas ações? Agora o projeto vai ao prefeito para ser sancionado, possivelmente ele não vai sancionar porque ele vetou, ele entende que o argumento jurídico que a lei não era correta, volta para o presidente da Câmara, ele sanciona e ela entra em vigor com a publicação. A partir daí o PROCON tem todo o poder para fiscalizar, mas mais importante do que isso, a pessoa que tiver notícia de alguma criança que comercializou, principalmente as professoras, as pessoas que trabalham com a educação, se teve notícia, liga no PROCON e avisa, tal comércio está comercializando a linha, ou essas crianças estão fabricando, avisa os pais, avisa a Polícia Civil, avisa a Polícia Militar, avisa o promotor, Ministério Público, ou avisa a gente aqui na Câmara para que a gente possa tomar providência. E gostaria que o senhor falasse um pouco dos principais pontos dessa lei em relação às multas, a esses detalhes. O principal é o seguinte, o comércio que for pego
vendendo, distribuindo, comercializando, ou que estiver só estocando, ele vai ter problema sério. Primeiro, ele pode tomar multa pesada de 2 a 4 mil, ele pode ter punição, pode ter suspensão ou cancelamento do alvará, ou seja, a prefeitura tem poderes para fechar. Vamos supor que é uma papelaria que está vendendo, ela pode fechar aquela papelaria e vai ter sérias consequências, além da consequência criminal. Se a pessoa vendeu a linha e aquilo causou a morte de uma criança, uma lesão ou um dano, ela vai ser responsabilizada, porque ela colocou na mão de uma criança, que é gravíssimo, um produto que se equivale a uma arma. Então tem consequências, inclusive, na área criminal. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação. Daniel Carneiro para o Jornal da Câmara. Com a derrubada do veto, a proposição terá que ser sancionada ou promulgada em até 30 dias para entrar em validade. Foi lançada uma campanha de prevenção contra afogamentos de crianças e adolescentes pela ONG Criança Segura. O objetivo é alertar a sociedade, pois os afogamentos ocupam o 2º lugar no ranking de mortes de crianças até 14 anos por acidentes no Brasil. O trânsito, incluindo atropelamentos, ocupa o 1º lugar. É importante redobrar os cuidados em casa. Baldes, bacias e banheiras devem ser esvaziadas e guardadas em locais altos. Deixe abaixada a tampa do vaso sanitário e esvazie tanques. Outras formas de prevenção importantes são ensinar a criança a nadar a partir dos 4 anos e ensinar aos responsáveis técnicas de primeiros socorros para o caso de uma emergência. O alerta maior, no entanto, é para locais abertos como represas, rios, lagos e mares, que respondem por 38% dos casos de afogamento. Música, manifestações e debates sobre autismo direcionaram a primeira sessão ordinária do mês de abril na Câmara de Uberlândia. Confira. No dia 1º de abril, a Câmara Municipal de Uberlândia iniciou as sessões ordinárias do 3º período. A primeira sessão do mês foi aberta com o momento cultural. O projeto Orquestra de Viola Caipira, Sementinha do Cerrado, fez uma apresentação de músicas caipiras. O grupo foi convidado pela vereadora Michele Bretas. O projeto é idealizado por Pedro Fernandes Evangelista, mais conhecido como Pedro das Gerais. Essa turma aqui, gente, começou em 2005, mas levei para casa em 2011. Eu estou com intenção de estender a zona rural, porque lá na zona rural que está as verdadeiras origens. As verdadeiras origens é caipira. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as nossas origens caipira que está acabando. Os professores da Rede Municipal de Ensino lotaram o plenário Homero Santos durante a primeira sessão. A Câmara recebeu e deu voz aos manifestantes que fizeram solicitações a todos que fazem parte da educação sobre o plano de cargos e carreiras. Foram recebidas manifestações e reivindicações dos professores de Uberlândia e, em função desse ato, foi realizada no dia 4 de abril audiência pública para debater a educação. Precisamos que essa casa, obrigado Juliano Modesto, porque a gente precisa de vez e de voz. Precisamos de todos da educação, profissionais da educação, professores da educação. Integrantes do Centro de Convivência do Autismo e Otimismo participaram utilizando a tribuna para divulgar e debater sobre essa disfunção global do desenvolvimento. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A participação das mães e profissionais que trabalham com o autismo foi um requerimento do vereador Vilmar Rezende. O Centro de Convivência, juntamente com vários membros da Matens, todos os anos, para falar sobre o Dia do Autismo. Nesta casa, nós sempre tivemos o carinho para convidá-los para estar aqui, né? E nós sabemos que o autismo hoje, ele afeta com relação à comunicação, à socialização, ao comportamento das pessoas, e muito ainda não se conhece sobre essa matéria. Então, todas as vezes que nós trazemos pessoas aqui para falar sobre essa matéria, como a doutora Rosângela, que é uma grande conhecedora, juntamente com toda a equipe, isso nos faz crescer cada vez mais, nos faz abrir os nossos corações. Durante a discussão sobre o autismo, a doutora Rosângela Martins de Araújo, conselheira do Centro de Convivência do Autismo e Otimismo, informou que é preciso discutir métodos de ensino
a qualidade da educação especial, capacitação dos professores e melhores condições para esses profissionais, além de ações efetivas. Nós solicitamos que todos os familiares e profissionais que estão envolvidos nessa área, que venham participar. Vamos dar as nossas opiniões, né, e reivindicar aquilo que nós estamos precisando nesse momento. E o que seria? Profissionais capacitados, né, espaço físico, né, e colocar em prática, né, as legislações, né, do governo federal que já existem e que a gente ainda não tem implantado aqui em Uberlândia. De acordo com a doutora Rosângela, Uberlândia tem cerca de 6.000 pessoas com autismo. A Câmara Municipal tem um papel muito importante, que é de contribuir com os grupos de pessoas que convivem com o transtorno de desenvolvimento. Para a gente conscientizar a população sobre o que é o autismo, né, e da atual situação dessas pessoas na sociedade. Infelizmente, essas pessoas ainda estão segregadas, elas não têm o seu espaço garantido, né, nem na inclusão social, nem na inclusão escolar. E também o espaço, né, na questão do acesso à saúde. Por isso, nós temos o apoio aqui dessa Câmara. O Jornal da Câmara vai para um breve intervalo. Fique com a gente, voltamos daqui a pouco. No dia 20 de março foi assinado na Câmara Municipal de Uberlândia o termo de doação de 5 veículos. Eles foram doados para as seguintes repartições públicas da cidade: Biblioteca Pública Municipal, PROCON, Secretaria Municipal de Obras e Superintendência de Operações dos Distritos. Essa legislatura vai marcar a história dessa Câmara. Não é este presidente, é essa legislatura. São esses vereadores, essa mesa diretora. E nós queremos mais, nós vamos avançar mais. Uberlândia terá uma Câmara à altura do povo de Uberlândia. Uma Câmara à altura da simbologia, da importância que representa no contexto nacional. A Biblioteca Municipal recebeu uma van que auxiliará no transporte dos funcionários e alunos de várias partes da cidade para que visitem o local. Quero só agradecer a todos e fazer um convite a todos os vereadores para irem lá à biblioteca, conhecer o trabalho. É um lugar de muito movimento, de quase 1.000 pessoas dia. E a gente é um lugar pequenininho, com um coração bem grande. O PROCON irá intensificar o trabalho de fiscalização e defesa dos direitos do consumidor com a Zafira. Quero agradecer ao nosso presidente da Câmara, Márcio Nobre, né, e a todos os vereadores aqui presentes, por esse veículo doado, né, ao PROCON. Já é o 2º veículo que nós ganhamos. E nós ficamos muito satisfeitos com isso. 2 motos foram doadas para a Secretaria Municipal de Obras. É com prazer e satisfação que os recebo. Podem ter certeza absoluta que eles terão uma utilização extremamente plena. Existe a necessidade e vamos utilizá-los para melhorar a fiscalização da Secretaria de Obras e o acompanhamento das demandas da população. A Superintendência de Operações dos Distritos recebeu um Vectra, que contribuirá na integração das áreas rurais. Obrigado a todos. Em nome do povo da área rural e dos distritos, nós agradecemos. E que vocês possam continuar com essa visão, a visão ampla, que Uberlândia não é só esta cidade, é os distritos, a área rural. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia.
Acesse www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Notícias, o perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlandia.mg.gov.br. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Os idosos do Triângulo Mineiro têm índices de qualidade de vida acima dos registrados no estado, considerando os hábitos ligados à alimentação e às atividades físicas. O estudo realizado pela Fundação João Pinheiro mostra que quase 75% dos idosos têm o hábito de consumir frutas, verduras e legumes regularmente e pouco mais de 87% bebem leite regularmente. A pesquisa também revela que 15,2% dos idosos do Triângulo praticam exercício físico regularmente. E no dia 28 de março, sexta-feira, a Câmara Municipal de Uberlândia realizou solenidade de reconhecimento aos 60 anos da Algar Telecom, completados no dia 15 de fevereiro. A solenidade aconteceu no plenário Homero Santos. O momento celebrou a história da empresa de prestação de serviços aos uberlandenses. Foi entregue o diploma de honra ao mérito pela atitude ética e comprometida com a sociedade durante todos os anos da Algar Telecom. Participaram deste momento Márcio Nobre, presidente da Câmara Municipal, Gilmar Machado, prefeito de Uberlândia, vereadores, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar, Luiz Alberto Garcia, o diretor-presidente da empresa, Divino Sebastião de Souza, empresários, políticos e autoridades da cidade. O projeto de lei que concedeu a homenagem ao Algar Telecom foi uma indicação do presidente da Câmara, Márcio Nobre, por meio de um projeto de lei aprovado pelos parlamentares em fevereiro. A honraria foi uma maneira de agradecer à empresa pela contribuição econômica e social e por representar Uberlândia nacional e internacionalmente. A Imaté, empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, fez um balanço das atividades da entidade em 2013 durante sessão ordinária da Câmara no dia 2 de abril. Na segunda sessão ordinária do mês de abril, a Imaté esteve presente falando um pouco dos trabalhos que foram realizados no ano de 2013. Eu vou conversar agora com Carlos Miguel Couto, engenheiro agrônomo da Imaté, que vai fazer um balanço desse trabalho. Primeiramente, Carlos, obrigado pela sua participação. Qual que é a importância da Imaté vir até a Câmara fazer esse balanço? Como é uma empresa pública e ela usa recursos federal, estadual e municipal, nós temos que usar o espaço que a Câmara cede aqui para a gente, como eles são os representantes, né, do cidadão uberlandense, nós temos que prestar conta do serviço que foi realizado aqui, mostrar o que foi realizado durante o ano de 2013. Então, o espaço nosso aqui é justamente para prestar conta e mostrar o serviço que nós realizamos em 2013 no município de Uberlândia. E fazendo um balanço, assim, citando os principais pontos, o que pode ser destacado do trabalho da Imaté no ano de 2013? Nós temos um trabalho relevante aqui no município, que é esses grandes eventos que a gente ajudou e participa como parceiro, que é a FEMEC, né, que ela iniciou já no 3º ano, e a participação nossa como parceiro foi fundamental. Então, esse ano, a própria FEMEC, você já vê, já tem um alcance a nível de estado, já é reconhecido como uma feira estadual, e nós tivemos uma participação muito importante na realização, na criação dela e a participação com o sindicato, bem como a participação efetiva da Câmara e da Prefeitura. Outro trabalho relevante que nós podemos mencionar aqui é a 25ª Semana da Família Rural, que é realizado lá no Cefet, juntamente com a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura e a Câmara. É um trabalho onde é capacitado em torno de 400 a 500 agricultores, né,
a nível de região, já é um espaço expressivo. A participação no próprio Camaro também, que a gente tem os eventos. Os dias de campo em algumas atividades importantíssimas, que é no Minas Leite, onde a gente busca trabalhar unidades demonstrativas, mostrando a eficiência e eficácia de um processo de gestão e planejamento efetivo, onde o principal é o produtor poder ter sua melhoria de renda e qualidade de vida. A empresa ela está aí aberta na execução, nas parcerias com os demais entes do município e poder realizar com eficiência e eficácia o trabalho. E sempre a gente vai estar aqui nessa casa prestando esses esclarecimentos, essas informações, se possível, aquele trabalho que for bem realizado, que está no caminho, continuar, aqueles que precisam corrigir alguns rumos, então nós estamos abertos para prestar conta sempre nesta casa. Muito obrigado pela participação. Daniel Carneiro para o Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara vai para um breve intervalo. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. E no dia 29 de março terminou a terceira edição da Feira do Agronegócio do Estado de Minas Gerais, a FEMEC. A feira superou as expectativas de negócios e visitações. Ela movimentou 202,8 milhões de reais. Passaram pelo Camaru 23 mil pessoas. A Câmara Municipal de Vereadores esteve presente durante a integração rural, tendo um contato mais próximo com a população do campo. Durante os 4 dias de evento, 109 expositores participaram. Máquinas e equipamentos agrícolas com tecnologia de ponta, insumos, como sementes e fertilizantes, e utilitários para o produtor rural foram algumas das atrações da terceira edição da feira. No dia 25 de março foi anunciado que o Triângulo Mineiro se tornou a 6ª região certificada a produzir o queijo Minas artesanal. A Lei Complementar número 142 de 2013 foi discutida na Câmara nesta semana. Ela determina 3 tipos de aposentadoria definidas de acordo com a gravidade da deficiência, se grave, moderada ou leve. O repórter Severino Isael conversou com Alessandro Ferreira Martins, médico perito do INSS, e com Gilmar Rabelo, vice-presidente do Compod. Acompanhe.
A Câmara Municipal de Uberlândia sediou a audiência pública convocada pelo Compod para discutir a Lei Complementar 142/2013, que trata de aposentadoria especial para os portadores de deficiência. Representando o INSS, participou dessa audiência pública o Dr. Alessandro Elias Ferreira Martins, perito médico previdenciário. Doutor, o que significa essa lei complementar com que já existe em benefício para os deficientes? Bom, essa lei complementar ela veio para que os portadores com deficiência física, possam requerer o benefício de aposentadoria, porque os outros benefícios que a pessoa com deficiência tem eram benefícios assistenciais. Agora esse benefício é um benefício previdenciário que vai tratar da redução do tempo de contribuição para poder requerer aposentadoria, tanto por tempo de contribuição ou tempo por idade. E vai ser classificado a pessoa com deficiência em grau grave, né, deficiência grave, grau moderado ou leve. E a redução vai ser proporcional. Para aquelas com deficiência grave, elas terão redução de 10 anos. Para a deficiência moderada será de 6 anos e para a deficiência leve de 2 anos. Já as pessoas com deficiência que vierem a se aposentar por idade terão uma redução de 5 anos nessa idade. Então poderão se aposentar aos 60 anos se homens e aos 55 anos no caso das mulheres. O vice-presidente do Compod, Gilmar Borges Rabelo, também participou dessa audiência pública da Câmara Municipal de Uberlândia. Gilmar, essa lei complementar, ela beneficia o deficiente? Sem dúvida nenhuma, sim. É um benefício muito grande, porque existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que detectou uma redução de até 10 anos na expectativa de vida das pessoas com deficiência, dependendo da sua classificação ou da sua condição nessa deficiência. Quanto mais grave, obviamente, a redução da perspectiva é maior. Então, não é coerente, por exemplo, que o tempo de contribuição da aposentadoria, o tempo para a pessoa com deficiência se aposentar, seja o normal, aquele utilizado dentro da normalidade. Então, é um benefício que, vamos dizer assim, traz justiça pela redução da perspectiva da vida da pessoa com deficiência. Aqueles que não reúnem as condições de trabalho continuam a ser beneficiados pela LOAS. Sim, e nesse aspecto é até interessante você ter tocado nesse assunto. É interessante que a pessoa com deficiência se apresente ao mercado de trabalho, porque o benefício da prestação continuada, o chamado BPC, é um simples benefício de um salário mínimo. Ao passo que a pessoa, ao entrar no mercado de trabalho, além da produtividade que ela vai ter também um aumento significativo na sua percepção salarial, porque ele pode ter outros benefícios que a empresa garante. Além do que, o governo federal ele estendeu um benefício à pessoa com BPC, que ela pode receber simultaneamente esse benefício com uma renda salarial na condição de aprendiz, receber por 2 anos simultaneamente o BPC e o salário, e no final desses 2 anos ele pode optar ou pelo BPC ou pelo salário. A Câmara Municipal de Uberlândia lembrou os 50 anos do golpe de 1964, através do trabalho da Escola do Legislativo. Acompanhe. No programa Diálogos Públicos, a doutora em História Social pela USP, professora universitária e assessora parlamentar Jane de Fátima, falou por que é importante lembrar o golpe de 64. É de suma importância que a geração que não viveu, né, sob os auspícios do golpe de 64 e mesmo dos governos militares até 1985, conheça um pouco, né, do que foi o período, né, governado pelos militares, bem como a supressão dos direitos e, de uma certa forma, né, a falta de garantia das liberdades civis, né, que por
praticamente 25 anos reinou no Brasil. 2 especialistas da área do direito debateram os efeitos da ditadura militar de 1964 com o ex-prefeito de Uberlândia, Zaire Rezende. Uma ditadura é uma agressão ao ser humano, é uma agressão à sociedade, porque ela tira aquilo que é mais importante para o ser humano, que é a liberdade. A liberdade de ser, de pensar, de ir, de voltar, de agir, entende? Enfim, de ter a sua personalidade, de ter tudo aquilo que vai permitir a ele ser feliz. O debate foi mediado pelo advogado especialista em História do Brasil Contemporânea, Werber Abraão Júnior. É fundamental a lembrança de todos os períodos de exceção, de todos os momentos de ditadura, porque se constrói a sociedade democrática a partir da memória daquilo que foi o erro e que não pode ser repetido. O tema do programa foi ditadura versus democracia, o Brasil de ontem, hoje e amanhã. É preciso de encontros como estes para que a sociedade permaneça sempre lembrando e refletindo sobre o que nós temos hoje já de conquistas em relação à dignidade da pessoa humana, em relação à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade fundamentalmente de pensar naquilo que acha que é melhor para cada um. O programa Diálogos Públicos teve a participação também de vereadores de Uberlândia que exerceram o mandato na época da ditadura. Chegar hoje, 31 de março, apenas para atirar pedras no regime militar é tentar acabar com mais um poder da República. E quem derrubou, quem deu o golpe foi nós, a classe civil que deu o golpe, através dos militares. Foi um período que nós tivemos muita repressão, tivemos muitas prisões, muitas pessoas pagando por coisas que não fizeram, mas por outro lado também nós tivemos o governo da Revolução, que muita coisa fez por esse país. Os programas Diálogos Públicos Especiais 50 anos do golpe militar serão exibidos durante a programação da TV Câmara Uberlândia. Vale a pena conferir, não perca. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Um bom final de semana e até a próxima. E acompanhe tudo o que acontece na Câmara Municipal de Uberlândia, aqui na TV Câmara Uberlândia e também no nosso site www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Um bom fim de semana.